E se eu te disser que a fé é um posicionamento? Quando a gente decide acreditar, quando a gente decide ter fé sem ver, uma realidade totalmente diferente, confiando que a palavra que saiu da boca de Deus ao seu respeito vai se cumprir. É sim um posicionamento. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Abre lá em Gênesis capítulo 15. Vocês já viram que Abraão já passou por aquele processo de dizer a Deus: vai ficar tudo pro meu servo. Que adianta eu receber uma recompensa, uma grande recompensa, se eu não tenho para quem deixar? E o Senhor disse a Abraão: sai para fora da tenda, conta as estrelas, se é que podes. Versículo 6 já nos mostra a conclusão do diálogo. Versículo 6 do capítulo 15. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O céu olhou para Abraão como um justo quando ele decidiu crer. A esposa dele não podia ter filhos, ele já estava velho. Ele já tinha galgado alguns presentes do caminho. Ele já estava na parte da vida dele que ele achava que aquela situação específica não iria se corrigir, não iria ser resolvida, solucionada, não iria ser concretizada. Talvez eu tenha entendido errado a palavra. Talvez eu me equivoquei na interpretação da profecia. E o Senhor disse assim a ele: vem aqui fora, Abraão. Vem aqui fora que eu quero te mostrar que nada do que sai da minha boca volta vazio. Nenhuma palavra sai sem endereço. Nenhuma palavra cai por terra, Abraão. Conta as estrelas, se é que podes. Conhecendo que ele chama cada uma delas pelo seu nome. Que Deus é esse? Abraão foi creditado como justo, porque creu. A fé nos posiciona. Quando a gente decide acreditar, a gente não consegue mais viver como quem não acredita. Por mais que o cenário seja diferente, por mais que a nossa perspectiva, a nossa geografia seja diferente do que Deus falou ao nosso respeito, mas a fé nos posiciona. A gente não fala mais do mesmo jeito, a gente não enxerga mais do mesmo jeito, a gente não se comporta mais do mesmo jeito. A gente passa a viver como a palavra liberada. A gente nem tá no milagre ainda, mas a gente já começa a caminhar como quem já está lá. Posicionamento. Até porque eu preciso te dizer que quando o Senhor determina algo ao nosso respeito, uma palavra liberada da boca de Deus, a partir do momento que Ele falou com você, Ele não lhe enxerga como você está, Ele lhe enxerga como Ele disse que você seria. Ele é o Deus de já. Quando Ele fala, vou fazer, Ele já fez. Nós que não estamos prontos ainda. E o caminho é para nos preparar, é para nos fortalecer, é para nos moldar, é para nos esmagar, para que escorra de nós sim um azeite puro. Por quê? Porque para chegar do jeitinho que Deus disse que a gente seria, a gente precisa tá bem esmagadinho, tá bem posicionado, tá bem espremido. Não ter orgulho, não ter exaltação, não ter soberba. O caminho tira da gente a soberba. O caminho tira da gente o orgulho. Os encontros com Deus tira da gente o nariz empinado. A gente começa a ficar mais humilde, mais simpático, mais feliz até, apesar das lutas e provas, mais felizes. A gente começa a tratar melhor os nossos irmãos. Isso aí é o caminho, é a prensa, o esmagamento. E quando a gente decide viver pela fé, quando a gente decide se posicionar em fé, a gente está se permitindo passar pelo moinho. A gente está se permitindo viver as etapas da prensa. A gente está dizendo ao Senhor: eu acredito e me disponho. Eu não só ouço o que o Senhor tem para dizer, como eu acredito e me disponho. E quando a gente diz eis-me aqui, a gente tem que ter ciência que essa frase é muito séria. Eu lembro do dia que eu disse eis-me aqui. E eu disse: Jesus, eu não quero mais viver pra mim. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu já fiz por muito tempo do meu jeito. E tava dando tudo errado. E eu tava me frustrando tanto. E por mais que eu sou evangélica desde os 2 anos de idade, mas eu me converti aos 20. Jesus me batizou com o Espírito Santo aos 9 e eu me converti aos 20. Eu lembro exatamente. Eu tava num momento de fraqueza, de sequidão, de falta de fé. O Senhor já tinha me feito promessa, mas eu não tinha posicionamento. E um dia eu tava onde eu trabalhava, eu tava encostada no balcão e eu disse: Senhor, fala comigo hoje. Ia ter congresso de jovens e eu tava no balcão de onde eu trabalhava e eu disse: Senhor, fala comigo hoje, porque eu tô tão seca, eu preciso tanto. Quando eu cheguei à noite no culto, a pregação, o Senhor falou:
e falou. Foi sobre o vale de ossos secos. E o Senhor usou o profeta, o pregador, e disse assim: tu me disseste hoje à tarde que estavas tão seca. E tu disseste: me visita, Senhor, senão eu vou morrer, senão eu não aguento. Foi exatamente o que eu tinha dito. E ele disse: ele está te chamando para fazer uma aliança hoje. Naquele dia, eu fui a primeira a chegar lá na frente. Eu já estava bem perto. E eu levantei e fui, que eu não olhei para ninguém. Eu disse: eu vou agora. Aquele passo, para quem tava de fora olhando, achava que era algo só para renovar a aliança mesmo. Mas para mim, a minha conversão aconteceu ali. Para mim, eu aceitei Jesus de novo ali. E eu me posicionei ali. E desde então, porque o caminhar com Deus exige de nós vários posicionamentos. A gente precisa se posicionar todo dia. Até porque tem dias que a gente tá pela graça e a gente acorda dizendo assim: hoje eu não obedeço não. Tá doendo muito, hoje eu não faço nada. Todos os dias a gente precisa se posicionar. E desde então eu tenho vivido o posicionamento. Os frutos do posicionamento são dias e dias. As melhores experiências. As lágrimas quentes e uma visita que não deixa de passar. Apesar de estarmos num processo de purificação. Tem um amigo que passa todo dia igual mais do que eu passava. Vale a pena. Se posicione. Decida crer e viver como quem crê. Você vai colher.